Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos Sales, de fazer mais uma programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, com a palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Quero estar convidando os amados irmãos a estarem abrindo as Sagradas Escrituras em Isaías capítulo 53, verso 5, que diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que palavra, amados irmãos? Pelas pisaduras do nosso Deus nós fomos sarados. Nós precisamos entender, amados irmãos, quanto amor Ele amou, quanta dedicação tem Deus por nós, quanta preocupação Deus tem, aleluia, dispensado a cada um de nós. Nós precisamos entender o quanto Ele nos ama. Se não fosse assim, amados irmãos, nós não teríamos esta vida maravilhosa que temos, Nós precisamos entender, amados irmãos, que gozar da presença de Deus, estar sentindo o vento bater na nossa face, o sol brilhando através de nossas janelas, é o que enxergamos, as belezas naturais, tantas as coisas que Deus tem feito por nós, que nós deixamos de lado, E quando Isaías ele fala no capítulo 53, amados irmãos, tem uma série de coisas que ele fala, que ele exprime, a qual nós deveríamos prestar atenção e nós não prestamos atenção. Eu gostaria até de estar lendo mais para os irmãos entenderem a respeito. Está conosco, a nossa diaconisa na live, que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã nessa manhã, que Deus esteja operando, de maneira assim abundante, transbordante, que Deus esteja fazendo uma obra magnífica na vida da amada irmã, amém? Glórias a Deus. Já tenho orado, na parte da manhã, na parte mais cedo, pela vida da irmã, pela vida da amada igreja, e assim nós nos alegramos na presença do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Olha para ver o que diz Isaías. Ele diz assim: quem deu crédito na nossa pregação e quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, foi atingido. E puseram a sua sepultura com a dos ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca
fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de todos nós, e pelas nossas transgressões e pelos transgressores ele intercedeu. Amém? A paz do Senhor Jesus, também a nossa amada irmã Alessandra, que Deus esteja abençoando. Saudade da amada irmã. Deus esteja guardando aí a amada irmã, toda a sua família. Amém? Muito bom tê-las aí conosco nessa manhã. Assim, maravilhoso poder contar com o povo de Deus, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Glorificado, exaltado seja Deus. Eu costumo trazer essa palavra, amados irmãos, a respeito, de que imagina as situações, que tem acontecido com o nosso Deus, A Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 53 que dele nós não fazíamos caso algum. Quando ele está falando que dele não fazíamos caso algum, está dizendo, generalizando, dizendo a respeito de todos. E mesmo com as Sagradas Escrituras em mãos, porque Sagradas Escrituras, ela é bússola, ela é o caminho, ela indica e determina, conforme diz João na sua palavra, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que ele quer dizer? Que assim como não fazíamos dele causa algum, ele era sem aparência, sem parecer, sem formosura. De quem ele era desprezado de todos nós. E muitas vezes, amados irmãos, continua a mesma coisa. Muitas vezes nós nos importamos com um jogo de futebol, e no jogo de futebol, quando um time dá uma coça no outro, dá de 4, dá de 3, dá de 5, a gente telefona, zoa daqui, zoa dali. E quando nós ouvimos uma mensagem maravilhosa de Deus, a gente simplesmente recebe e pronto. Mas essa mensagem que nós recebemos do nosso Deus, só de colocar as Sagradas Escrituras, a Bíblia na nossa mão, já é assim uma coisa maravilhosíssima. Muitos amados irmãos que vivem em situações que são restritas pelo Evangelho, não podem entrar às Sagradas Escrituras. Quando eles recebem um versículo bíblico, eles escondem na fenda da rocha, eles escondem em algum lugar que as pessoas não podem ver. E se verem aquele versículo que eles receberam, como se diz, aquela porçãozinha da palavra de Deus, se alguém acharem, aquelas pessoas que são contra o cristianismo, se acharem com eles são torturados e mortos. Hoje nós temos nas nossas mãos as Sagradas Escrituras, e muitas vezes nós não devotamos tal amor
e não agradecemos conforme deveríamos agradecer. E quando nós olhamos para Isaías 53, a gente vê que Isaías ele já escreve as Sagradas Escrituras falando do Messias, falando desse Deus amoroso, né? Que veio como homem nessa terra. Ele profetiza 700 anos antes, né? Para que possamos estar nos preparando para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, nós precisamos entender que Deus quer muito mais de nós. E Deus ele fala para mim e fala para você aquilo que nós temos visto, né? Aquilo que nós temos experimentado, aquilo que nós temos também recebido dele, doado a ele. Isso não passa de gotas. Quando você fecha uma torneira, a água fica pingando, aquilo é gota. Quando você abre a torneira, a água jorra. Deus está falando dessa forma, o que nós estamos recebendo dele não passa de gotas, daquilo que ele pode, daquilo que ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Mas para que venhamos receber de Deus, para que venhamos estar tendo as experiências transformadoras, experiências sobrenaturais, nós precisamos nos doar, nós precisamos buscar mais, nós precisamos ter esse Deus como o tudo na nossa vida. E quando Isaías fala que ele era sem formosura, que ele era desprezado, que ele era aquele que nós não fazíamos caso algum, agora que o conhecemos, agora que verdadeiramente o temos como Senhor e Salvador. Essa história tem que mudar na minha vida, essa história tem que mudar na tua vida. Nós precisamos estar nos posicionando como homens e mulheres de Deus. Será que temos nos posicionado ou ainda temos nos agido cada um de nós como aquele que é agente 007, né? Que fica por detrás de todas as situações, aquele que ninguém vê, aquele que ninguém conhece. Mas nós precisamos levantar a bandeira de Cristo, nós precisamos estar indo de encontro a tudo que o Mestre tem falado comigo, tem falado contigo em relação a adorar, em relação a estar levando a sua palavra, em relação a estar, conforme a Sagrada Escritura diz, que levando a preciosa semente, gemendo e chorando, nós vamos voltar com os feixes em nossos colos, para que venhamos pulando, saltando de alegria. Isso quer dizer, nós vamos levando a preciosa semente. A preciosa semente, quando fala de feixes, ele está falando do trigo, está falando do arroz. Quando nós colocamos uma sementinha na cova, aquela sementinha ela produz a 30, a 40 e a 100 vezes mais. Como assim, pastor Carlos? Quando você planta um grão de feijão, ele nasce várias bages. Cada bages dele vem com 10, 20 e elas nascem várias naquele pezinho de feijão. E quando você vai contar os feijões que tem naquelas bagens, ali tem 10 em cada uma, 20, 30, 40, 50, 100. É assim que o Senhor está falando que vai frutificar na minha vida e na tua vida. Nós precisamos nos entregar. E ele diz mais quando fala do feijão em João, ele diz que o grão de feijão caindo sobre a terra, se ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. O Senhor está falando para que nós venhamos morrer para as nossas paixões, para as nossas concupiscências, que nós venhamos morrer para nós mesmos e nascer para Deus. Quando nós nascemos para Deus, aí é que vem essa multiplicação de 30, 60 e 100 vezes mais. Nós precisamos entender que Ele, o Senhor, o Deus de Israel, agradou moê-lo, o fez enfermar,
por mim e por você. Ele pagou um alto preço, o preço que foi ali na cruz do Calvário. Ele não merecia aquela morte, porque ele era santo. Ele não merecia aquela morte, porque ele era sem pecado. Foi um cordeiro puro, foi um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado, que foi levado ali na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. Eu tenho aqui uma ilustração que ela diz assim: alguém pagou por você. Diz assim: na Espanha, 2 irmãos cresceram juntos, eram gêmeos e tinha tudo em conjunto. Mas de repente seus caminhos se separaram. Um aceitou Jesus como seu Salvador e vivia em comunhão com ele. O outro, entretanto, acabou em má companhia. Seguiu o caminho do pecado e afundou cada vez mais em culpas, em transgressões, até ser preso como assassino e ser condenado à morte. Um dia antes da execução, seu irmão gêmeo pôde visitá-lo, ainda uma vez na cela da morte. Ele veio e ordenou a seu irmão que trocasse rapidamente de roupas. No fim da visita, o assassino deixou a cela, ficando nela o inocente que foi executado no dia seguinte. Ele deixou um recado para seu irmão, que agora estava livre. Eu queria morrer por você, pois eu vou para o meu Salvador. Mas se você tivesse morrido na sua situação de perdição, iria para o inferno. O irmão liberto ficou profundamente abalado, correu de volta à prisão e disse à direção: vocês executaram meu irmão inocente. Eu sou o assassino, eu mereço a morte. Mas lhe foi dito: um morreu, isto é o suficiente. Você está livre. Podemos compreender bem que agora o irmão culpado, que tinha experimentado tal amor, também queria crer no mesmo Jesus que deu a seu irmão gêmeo força para morrer por ele. Ele tornou-se um verdadeiro, aleluia, cristão. E ficou sabendo que Jesus Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós à morte na cruz, que nós não merecíamos, aleluia, a morte que nós merecíamos, alguém pagou por você. Jesus trocou de lugar com você. Ele foi às trevas do abandono de Deus, para que você ficasse livre do castigo da morte eterna e da separação de Deus. A Bíblia diz aí em Isaías, conforme nós lemos, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Deixa eu subir o texto aqui. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo sofreu na cruz os tormentos do universo. Aceite, portanto, esse maravilhoso pagamento pelo seu pecado e da sua morte. Imagine se o assassino não tivesse aceitado Jesus. O sacrifício do irmão teria sido inútil, teria sido em vão. Assim, nosso amado irmão, Jesus Cristo, ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar. E se nós não temos o aceitado a Jesus como nosso Senhor e Salvador
das nossas vidas, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele tem sido em vão. Muitas vezes, amados irmãos, nós aqui falamos a respeito desse grande amor de Cristo e muitas vezes, amados irmãos, nós deixamos de lado aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Deus tem dito na sua palavra. Nós precisamos crer que Jesus, ele é o único e suficiente Salvador da minha vida e da tua vida. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos aí carregando fardos, muitas vezes nós temos aí feito situações as quais elas não condizem com a santa e gloriosa palavra. Muitas vezes são rudimentos do mundo e nós deixamos de crer naquele que verdadeiramente é o nosso suficiente Salvador. A Sagrada Escritura diz aqui em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz assim: devemos fazer orações, o apóstolo Paulo dizendo aqui na epígrafe do texto, devemos fazer orações por todos os homens. E diz assim o apóstolo Paulo: admoesto, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom, é agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo, para que o que digo, a verdade, em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem contenda. Quando nós falamos a respeito desse amor incondicional que Deus ele teve por nós, que Deus ele operou através do seu grande poder na minha vida e na tua vida, nós estamos falando que existe somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Filho, ele que desceu do céu, ele que pagou o meu pecado, ele que pagou o teu pecado. Não existe nenhum outro na face da terra que pagou o meu pecado, que morreu no meu lugar ali na cruz do Calvário, que tomou, aleluia, sobre si as nossas dores e pelas minhas, aleluia, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós precisamos entender que esse Jesus Cristo, ele está aqui no nosso meio. Nós precisamos entender que esse Jesus Cristo, ele quer fazer morada na minha vida e na tua vida. Ele quer que eu e você venhamos olhar para ele e achar que ele é interessante para mim e para você. Ele está querendo que nós venhamos o adorar em espírito e em verdade. Ele está querendo que eu e você venha entregar a nossa vida nas suas mãos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que venhamos olhar para ele e falar: olha, Senhor, as palavras que Isaías disse que o Senhor era desprezado, o mais indigno entre os homens, isso agora mudou. O Senhor não é mais desprezado, mais indigno entre os homens. Eu o amo. Em vez de desprezo, eu o abraço. Em vez de desprezo, eu trago você para morar no meu coração. Eu te amo em espírito e em verdade. Eu observo a tua lei, eu observo os teus feitos. Agora o Senhor não é mais sem parecer, sem formosura. Agora o Senhor é lindo. O Senhor é tudo para mim. Nós precisamos falar assim com Deus. Nós estamos na live também com a nossa amada irmã Maria Cecília Lourenço. Que Deus esteja abençoando a amada irmã, que Deus esteja aí operando através do seu Espírito Santo.
abençoando a senhora e toda a sua família em nome de Jesus, amém? Então, amados irmãos, é momento de nós estarmos falando com Deus. Não foi por acaso a morte de teu filho. Eu recebi do Senhor a libertação. E essa libertação que eu tenho na minha vida, eu dou valor. Eu tenho ouvido a tua palavra e quando o Senhor fala em Mateus capítulo 28, verso 18, que todo poder foi lhe dado no céu e na terra, portanto ide, pregai o meu evangelho a todos os povos e nações. Eu tenho ido, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho anunciado das tuas maravilhas. As tuas maravilhas têm sido para mim verdadeiramente uma regra de fé e prática na minha vida, na vida da minha família, no meu círculo de amigos. Eu tenho o adorado em espírito e em verdade. O Senhor tem sido toda a diferença que eu sempre quis. A minha vida, ela foi uma eterna procura. Eu vivia uma vida cheia de amargura, eu chorava tanto, mas agora a alegria da tua salvação, ela tem feito de mim radiante todos os dias. O meu sorriso, ele jamais sairá do meu rosto. Eu tenho o adorado em espírito e em verdade. Assim, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos falar desse Deus, deixar transparecer a glória do nosso Deus através da nossa face, através do nosso ir, do nosso vir, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, agradecer a Deus por tão grande salvação. Ele é maravilhoso, Ele tem sido maravilhoso. E se Ele é maravilhoso, assim conforme nós temos falado, conforme nós temos expressado, que venhamos andar em conformidade com a sua palavra, que venhamos, em nome de Jesus Cristo, lutar para que o reino de Deus ele venha prosperar, que ele venha crescer sobre essa terra. Muitas vezes nós temos andado em becos, em esquinas, muitas vezes nós temos andado num lugar e em outro lugar. E muitas vezes, amados irmãos, são uma comitiva de pessoas arquitetando assaltos, conforme nós temos visto nas redes sociais, conforme nós temos visto nos noticiários jornalísticos. Em cada beco, em cada esquina está um homem, uma mulher, uma pessoa envolvida com situações escusas, armados e municiados de armas de fogo para estar tirando a vida de alguém. Mas Deus, Ele quer que esse quadro seja mudado. Esse quadro ele só vai ser mudado através da pregação do Evangelho. Em cada beco, em cada esquina, em cada lugar, está uma pessoa pronto a tomar de sobressalto a vida daquele que vive prudentemente. Quantas pessoas, quantos advogados, quantos engenheiros, quantas professoras já desceram à sepultura por falta daqueles que não estudaram, por falta daqueles que verdadeiramente vivam a vida aí desonrosa e tem tirado a vida desses. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós pregamos o Evangelho, que quando nós levamos as Sagradas Escrituras, o amor de Deus aos povos e nações, nós mudamos a mentalidade das pessoas, nós mudamos o modo de agir das pessoas, nós plantamos o amor dentro dos corações. E quando nós fazemos tal coisa, Deus ele muda a história, Deus muda o caminho. Eu lembro de uma ilustração que eu trouxe, que a mulher desejava ter o percurso do trajeto que ela fazia do seu trabalho até a sua casa, da sua casa ao seu trabalho. Ela falou: é só mato, é só erva daninha, é só situações feias, né? E isso eu estou falando do campo, né? Lá na roça é maravilhoso isso, quando a gente vai olhando aquelas paisagens, andando de ônibus,
é tremendo, né? E ela fazia esse trajeto todo dia. Ela falou: não, isso está muito feio. E ela começou a comprar sementes, né? Sementes de flores, né? E onde ela passava de um ônibus, todos os dias ela ia jogando de um lado, ia jogando do outro as sementes. Quando ela ia, ela jogava de um lado. Quando ela voltava, ela jogava do outro. E num determinado tempo ela começou a ver a nascer as flores no caminho que ela passava de ônibus, naquele trajeto. E ela falou: agora o caminho está muito mais florido, o caminho está muito mais bonito. Se você quer ver transformações onde você mora, onde você reside, onde você anda, você tem que começar a plantar. E essa plantação, amados irmãos, verdadeiramente ela começa na minha vida, começa na tua vida, assim como começou desde o início da fundação do mundo, que Deus preparou Jesus Cristo, o Cordeiro vivo, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem pecado, para morrer no meu lugar, no teu lugar, para nos resgatar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que venhamos, em nome de Jesus Cristo, dar ouvido à palavra de Deus, que venhamos estar colocando em prática, colocando em ação tudo que Deus tem falado conosco, tudo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida, que nós venhamos fazer toda a diferença em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Nós, aleluia, nos alegramos, ó Pai, de estarmos aqui falando do Teu grande e maravilhoso amor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantas pessoas ainda, Senhor, não conhecem o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas, Pai, mas nessa oportunidade eu venho orar, eu venho clamar, ó Pai. Eu venho plantar, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que seja boa semente, Pai, que venha dar, Senhor Deus, a 30, 60 e 100 vezes mais, ó Pai, para que o Teu reino, ó Pai, seja florido, ó Pai, para que o Teu reino, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, possa, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, transformando, ó Pai, as vidas, ó Pai, tirando do reino das trevas, Pai, e trazendo para o reino do Filho do Seu amor. Lava, limpa, transforma os corações, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, nós oramos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para dentro, Senhor Deus, dos nossos lares, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, porque tem muitas coisas, ó Pai, que nós oramos, ó Pai, que nós temos clamado ao Senhor por transformações, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim, Senhor Deus, nós, aleluia, Senhor Deus, ó Deus de Israel, queremos, ó Pai, te pedir em espírito e em verdade que a Tua magnificência, Pai, venha, Senhor Deus, ser exaltada no meio de nós, para que possamos, ó Pai, receber do Senhor, ó Pai, o dom inefável, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, está exprimindo, ó Pai, adoração, ó Pai, aleluia, sem interferência, Pai, adoração, Senhor Deus, sem obstáculo, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, aos Teus pés todos os dias de nossa vida, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o adorar em espírito e em verdade. Então, Pai, venha nos capacitar, Pai, venha, Senhor Deus, fazer muito mais, ó Pai, do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, ó Pai, que a Tua boa mão esteja alcançando, ó Pai, as minhas amadas irmãs, ó Pai, que estão conosco nessa live. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o Senhor é o socorro e fortaleza, o socorro bem presente na hora, Senhor Deus, de todas as situações, ó Pai. Assim, ó Deus, venha, Senhor Deus, estar amparando, cuidando, ó Pai, livrando de todo mal, sarando, ó Pai, suas feridas, Pai, vem em nome de Jesus Cristo, ó Pai, está lapidando-as, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Assim, Senhor Deus, manifesta, Senhor Deus, a Tua glória, Pai, na vida da família, Senhor, das minhas irmãs, de todos aqueles, ó Pai, que estiverem, Pai, sensíveis, ó Pai, a voz do Teu Santo Espírito nessa manhã. Assim, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa, Senhor Deus, a todos, ó Pai, nessa manhã. Que tenhamos, ó Pai, uma excelente quarta-feira para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe a todas. Que Deus seja aí operando, né, de uma forma sobrenatural. Que o amor do Senhor esteja aí vindo sobre a vida de cada uma. Vem de uma forma transbordante, abundante. Que o Senhor venha aí agir nas nossas vidas com seu grande amor, com seu grande poder, que nós possamos, em nome de Jesus, o adorá-lo em espírito e em verdade.
e no abrir de nossa boca que as coisas serão transformadas para a honra e glória do Senhor, o Deus de Israel. Amém? Que Deus abençoe as minhas amadas irmãs. Tenha aí verdadeiramente um dia cheio da presença do glorioso Deus de Israel. Amém? Quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, ó Deus de Israel, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos aqueles que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Se Deus quiser, mais tarde nós estaremos aí em Corumaú, na nossa sede. Eu convido todos os amados irmãos, Rua Corumaú, 1052, Jacarepaguá. Que Deus esteja aí abençoando a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Deus esteja operando de uma forma abundante, transbordante. Que Deus esteja aí através do seu Santo Espírito, aí nos abraçando, cuidando de nós, fazendo uma obra maravilhosa nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Tchau, até mais tarde. Que Deus esteja abençoando, Deus esteja fazendo a obra que nós tanto precisamos, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.